Ao abrir o documento 01 Formas, a gente vai visualizar essa imagem com esses dois círculos laranja e amarelo e a palavra Unite escrita aqui embaixo com um ícone com dois quadrados brancos. Em seguida, minus front e dois quadrados aqui, um branco e um vazado. Depois, os mesmos dois círculos amarelo e laranja. O texto intersect, aqui dois quadrados vazados com a intersecção entre eles em branco. E o exclude, escrito aqui exclude, e dois quadrados com o preenchimento em branco e a intersecção vazada. E aqui embaixo a gente tem o compound path com dois círculos, né, um laranja e um amarelo. Se a gente pegar a seta preta aqui em cima, selecionar o Unite, aqui os dois círculos, a gente vai ver que aqui na janela de Layers tem dois círculos selecionados aqui no seletor de objetos, no painel de Layers, aqui no canto direito, e o nome da layer é Unite, mostrando pra gente que os dois círculos têm o nome aqui na layer, igual ao que consta nessa legenda. Mesma coisa aqui, seleciono os dois minus front, eu vou ver aqui no painel de Layers que os dois selecionados são os dois círculos com o mesmo nome. No mesmo caso do intersect, aqui os dois círculos selecionados, a layer se chama intersect, representa essas duas layers, né, que estão representando esse objeto laranja e esse objeto amarelo. E mesma coisa aqui com o exclude. E no compound path, os dois se chamam aqui composto. Eu vou vir na janela, né, o menu window, né, ou menu janela, se você tiver com o aplicativo em português, e vou abrir o Pathfinder, que está organizado as janelas em ordem alfabética. Então vou na letra P pegar o Pathfinder. E se você tiver no Illustrator em português, o Pathfinder é um dos poucos comandos aqui do Illustrator que não traduz para português, é Pathfinder também. Então ao clicar vai abrir essa janela. Quando a gente olha aqui em cima, o título dessa imagem está como Shape Modes, modo formas. Aqui na janela Pathfinder a gente vai ver que o título aqui está Shape Modes também, e a gente vai ver que tem aqui os mesmos ícones, esses dois quadrados brancos, o minus front, que é esse quadrado branco e vazado, os dois quadrados vazados com a intersecção branca aqui, e os dois quadrados brancos com a intersecção preenchida. Se eu parar o ponteiro do mouse aqui por alguns segundos, ele vai me mostrar o nome do comando e eu vou ver que é justamente Unite, o nome que está aqui, minus front, intersect e exclude. Então, a gente percebe que a forma como está organizados os objetos aqui nessa imagem, as legendas, os ícones, ela é bem autoexplicativa. Se eu selecionar esses dois objetos, então vou vir aqui na janela Pathfinder e clicar no ícone correspondente aqui ao Unite. Ao clicar, parece que os dois aqui, a primeira impressão que a gente tem é que ficaram os dois círculos com a mesma cor laranja. Mas na verdade, quando a gente olha na janela de layers, a layer path, que é a layer que está com esse objeto, na verdade tem um único objeto na layer. Então, na verdade, agora aqueles dois círculos se fundiram num único objeto. Então, os pontos aqui demonstram que não são mais dois objetos sobrepostos, e sim um único objeto com os pontos, né, indicando como se ele tivesse realmente sido desenhado dessa forma. Esse é o primeiro Shape Mode aqui da janela Pathfinder, Unite. Ele funde os objetos numa coisa só. O minus front, ele, como diz o nome, né, vai subtrair o que está à frente. Quer dizer, o objeto que está à frente, ele se torna um molde, uma faca que vai cortar o objeto que está embaixo. Então eu vou vir aqui no Shape Modes e clicar no minus front. Ele cortou aquele objeto que estava aqui, foi excluído, e sobrou outro objeto cortado por baixo. Se a gente observar na janela de Layers, também agora não é mais uma elipse, né? Ele se chama Path, a gente pode mudar o nome aqui se quiser, basta dar um duplo clique, mas o Illustrator, né, renomeia essa layer como Path. Mesma coisa aqui no Intersect, então o próprio nome e o desenho do ícone já deixam bem sugerido, né, o que vai acontecer, né? Quando a gente clicar, ele vai cortar tudo e manter somente a intersecção. Podemos ver aqui no Path.
O Exclude é o único que é diferente. Se no Exclude eu clicar aqui, ele vai realmente excluir o que está na intersecção entre eles, porém ele compõe isso como dois objetos. Basta olhar aqui na janela, que é um grupo, né, como já vimos em vídeos anteriores, como se formam os grupos de layer. Então cada um desses cortes virou uma sublayer da sublayer grupo, né? E como já vimos, né, a gente pode usar o seletor de objetos aqui no painel de layers para pegar eles isoladamente. Então, diferente dos outros três shape modes que transformam um único objeto com uma única layer, esse daqui transformou, né, o objeto cortado em um grupo com duas layers. Já o Compound Path, ele não é ativado pela janela de Pathfinder. Ao sobrepor aqui os dois objetos e selecionar, eu vou vir no menu Object. E aqui eu tenho o Compound Path Make, ou ativo pelo atalho Command 8 e no PC Ctrl 8. Cliquei e agora aqui eu tenho uma layer chamada de Compound Path, e aqui a gente tem o Compound Path com esse formato, que a priori é até parecido com o minus front, o exclude. A diferença é que quando ele é um caminho composto, um Compound Path, ele ainda existe como dois objetos. Na verdade, são dois objetos da mesma layer. Mas para poder acessar os objetos separadamente, eu preciso entrar em modo isolado. Aí com a própria seta preta eu dou um duplo clique aqui nessa parte amarela, que é onde tem conteúdo e preenchimento. Isolo o Compound Path, como a gente pode ver lá no painel de Layer, Isolation Mode, Compound Path. E se eu clicar agora, eu consigo, na verdade, trabalhar com dois objetos diferentes. Se eu vier inclusive na barra de ferramentas, eu posso pegar aqui, por exemplo, a elipse e desenhar aqui dentro. E quando eu saio do modo isolado, ou clicando nessa barra aqui em cima, né, ou clicando na tecla ESC no teclado, aí o Compound Path aparece como um único objeto no painel de Layers, mas com esses três objetos compondo eles separadamente, mas que só podem ser acessados separadamente, novamente, repito, com, né, o modo isolado ativado. Então, vou sair aqui com a tecla ESC no teclado. Então esses são os Shape Modes do Pathfinder e o Compound Path.